John Rockefeller nasceu no dia 8 de julho de 1839 na cidade de Richford, em New York. Depois de uma formação escolar básica, Rockefeller dedicou-se desde jovem à profissão de contabilista. Adquiriu com 22 anos uma pequena empresa com a qual passou a fazer parte do setor de refinação, transporte e venda de produtos de petróleo. Em 1863, fundou sua primeira refinaria. E no final do século XIX, Rockefeller tornou-se o cidadão mais rico dos Estados Unidos e por volta de 1920, quando o petróleo se tornou um bem estratégico, ele ganhava $1 por segundo. Era ele quem controlava o líquido vital que movimentava a América. Um estudo recente provou que Rockefeller foi, de longe, o homem mais rico do planeta desde 1775, chegando a possuir 1,65% do PIB norte-americano, superando até Bill Gates, o homem da Microsoft, que detém atualmente o título. Era dono da Standard Oil Company, um império que dominou 95% da indústria de refinação de petróleo nos Estados Unidos e 80% da população ou da produção mundial. Com aproximadamente 70 anos de idade, a vida de Rockefeller estava um caos. Apesar do seu grande sucesso e de ser considerado o homem mais rico do mundo. Ele não conseguia dormir, sentia muitas dores, vivia em depressão profunda, seu corpo estava cheio de manchas e sentia que a morte estava próxima. Muitas consultas aos melhores médicos não eram suficientes para lhe dar um diagnóstico ou esperança de cura. Todos os médicos diziam que ele não tinha nenhum mal físico que fosse conhecido e não sabiam como ajudá-lo. Qual seria o seu problema? Porque, apesar de todo o sucesso de sua vida, Rockefeller parecia infeliz, sentindo que a morte estava próxima. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Obrigado, amigos, por estarem acompanhando mais uma vez o nosso programa. Para nós, do programa Está Escrito, é uma satisfação saber que você está aí, desse lado. Só isso é suficiente para compensar todo o esforço que se faz para poder fazer chegar até você essas mensagens de amor, esperança e paz. Voltando ao nosso assunto de hoje, a pergunta que ficou no ar é: por que Rockefeller, o homem mais rico do mundo, sentia que a sua vida estava um caos e sentia que em breve iria morrer? Um médico amigo de Rockefeller, depois de o examinar detalhada e profundamente, descobriu que não havia nada de errado com ele, apesar dos graves sintomas físicos que ele tinha, e deu-lhe uma sugestão que salvou-lhe a vida. Querem saber o que foi? Mais adiante eu vou desvendar esse mistério. Por agora, eu queria dizer que nunca na história da humanidade houve tantas pessoas a sofrer de tristeza, depressão, como na atualidade. Apesar de toda a tecnologia e as facilidades da vida moderna, vem aumentando assustadoramente a solidão, a alienação e a tristeza das pessoas. Mesmo dentro do mundo cristão, vai aumentando o número de pessoas que estão destruídas emocionalmente e vão considerando a vida como um fardo pesado demais para ser levado. O resultado disso está na cara da sociedade, caracterizada pelo vício, violência, suicídio, pessoas sem lar, porque aqueles que desistiram da vida e se entregaram à sua própria morte. Talvez na Bíblia você encontrará uma explicação para estas situações. Vamos ver, por exemplo, em Mateus capítulo 24, verso 12, o que é que Jesus tem a dizer sobre isto. Mateus 24, verso 2, ou 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Este é um sinal do tempo do fim e ninguém está livre de ser afetado. E o abatimento pode vir inesperadamente, até sobre os mais fortes ou sobre aqueles que aparentemente mostram total domínio sobre as suas emoções. Só há uma maneira de nós escaparmos das armadilhas da solidão, tristeza, depressão, perdas e do equilíbrio emocional, ou do desequilíbrio emocional. É encontrar referências e apoio de alguém que conseguiu fazer o impossível,
tirar do sofrimento forças para continuar. Jesus é essa pessoa. Diante das mais dramáticas situações, ele demonstrou ser o mestre dos mestres na escola da vida. Os sofrimentos, ao invés de abatê-lo, expandiam sua sabedoria. As frustrações, ao invés de desanimá-lo, renovavam-lhe as forças. Jesus incendiou o mundo com a sua vida e coragem para enfrentá-la. Sabendo que seu tempo seria curto, ele usou cada segundo, cada pensamento da sua mente e cada gota do seu sangue para mudar o destino de toda a humanidade e nos dar uma esperança. O melhor que temos de Jesus foi extraído de seus momentos mais difíceis. E vale a pena lembrar que ele nunca viveu sua própria força, mas na força que diariamente ele buscava de seu Pai. É fácil reagirmos com lucidez quando as coisas vão bem, mas é difícil nós sermos serenos e equilibrados quando passamos por perdas e dores invadem a nossa vida. De alguma forma extraordinária e até desconcertante, Jesus não se abalava quando em dor, contrariado ou em face das perdas e do perigo. É espantoso como ele nunca se perturbava e se mantinha sempre sereno. Ele era paciente, sabia criar uma atmosfera agradável e tranquila, mesmo sabendo que o ambiente à sua volta era hostil e predatório. E nessas circunstâncias, ele era capaz de dizer: aprendei de mim, pois sou manso e humilde. Tudo ao seu redor conspirava contra ele, mas absolutamente nada abatia seu ânimo. Ele sabia que todos os seus atos e palavras seriam um dia conhecidos de nós. E pensando em mim e em você, ele resistia às piores situações para ser a referência de que necessitávamos para ajudar-nos a vencer nossas próprias batalhas contra o desânimo. Ele sabia que seria difícil para nós lidarmos com as nossas situações estressantes. Ele tinha consciência de que facilmente erramos e de que punimos a nós mesmos e aos outros. Por isso, através do seu exemplo, ele queria aliviar nossa carga e sentimentos de culpa. Todos nós temos momentos de hesitação e insegurança. Não há quem não sinta o medo e a ansiedade em determinadas situações. Não há quem não se irrite. Todos temos fragilidades. Pode ser que uns derramem lágrimas úmidas, outros secas. Uns mostram seus sentimentos, outros os escondem. Mas não há ninguém que consiga ficar passivo diante das dificuldades da vida. Mas, ao contrário de nós, Jesus, nas mais difíceis circunstâncias, era sempre alegre, tranquilo, brando, lúcido, coerente, estável, seguro, sociável. Ao longo dos séculos, foi-nos passada a ideia de Jesus como um sofredor que morreu na cruz. Mas só essa ideia é superficial e muito pobre. Jesus é mais do que isso. Jesus celebrava a vida com alegria imperturbável, influenciando todos ao seu redor, estimulando sua inteligência e o melhor que as pessoas podiam ser, apesar de as pessoas de seu tempo estarem vivendo sob o jugo de um poder déspota, tirano, vivendo em extrema pobreza e sem nenhuma esperança. Nos dias de hoje, apesar de toda a gente ter acesso à tecnologia, educação, direitos básicos, liberdade, a humanidade experimenta de forma assustadora a perda de seu equilíbrio psíquico e estabilidade emocional. Há um clima no ar que denuncia que os homens são repetidores de informações e não pensadores. Na realidade, hoje nós somos mais capazes de dar respostas lógicas, mas com menos capacidade de dar respostas para os conflitos da vida, com menos capacidade de superar desafios emocionais, contemplar o belo, lidar com nossas dores, enfrentar as contradições e entender os sentimentos dos que estão à nossa volta. Nós temos capacidade, ou menor capacidade, de proteger nossas emoções e mais facilidade de nos expormos às doenças psíquicas e físicas. Tenho visto por aí muita gente com grande sucesso na vida do ponto de vista financeiro em suas carreiras. Gente com fortuna, com fama, mas que vivem verdadeiros dramas emocionais e nunca conseguem estabilidade em seus relacionamentos. São pessoas que facilmente e com grande habilidade conseguem ganhar $1 milhão por mês, mas dariam tudo para ter mais paz ou uma noite de sono tranquila, sem o peso da culpa e do remorso. Com alegria, trocariam de lugar com qualquer um que lhes mostrasse o caminho da verdadeira felicidade.
Voltemos ao caso de Rockefeller. O médico percebeu que Rockefeller era muito preocupado em manter o ritmo de crescimento de suas empresas e proteger os seus lucros, e que tudo na sua vida centralizava-se nele mesmo. Esse estado de comportamento estava lhe roubando as energias e a vontade de viver, devido ao grande estresse, às suas tremendas responsabilidades exigidas para sustentar o seu grande império financeiro. O médico, que era um cristão, sugeriu um tratamento de choque a Rockefeller. Sugeriu-lhe que partilhasse sua fortuna com os mais desfavorecidos e se dedicasse mais em ajudar ao próximo. Se ele assim o fizesse, tirando dele próprio as preocupações e se preocupasse mais em ajudar os outros que a ele, então ele recuperaria a sua saúde e a alegria de viver. Rockefeller decidiu aceitar a sugestão de seu amigo e colocou em prática. Foi assim, então, que em 1913 criou a Fundação Rockefeller, consagrada ao bem-estar da humanidade e que é atualmente, com um capital de cerca de 900 milhões de dólares, uma das mais importantes fundações filantrópicas do mundo. Vale a pena dizer que depois disso, Rockefeller viveu ainda mais 24 anos, se considerando a pessoa mais feliz do mundo. Todos os sintomas de sua doença desapareceram e a sua alegria era poder ver a felicidade que a sua fortuna trazia à vida daqueles mais desafortunados. Em 1937, 2 meses antes de completar 98 anos, então ele morre, no dia 23 de maio, em Ormond Beach, na Flórida. Infelizmente, a humanidade inverteu os valores. Hoje a embalagem vale mais do que o conteúdo. E o resultado se vê nos consultórios de psiquiatria e de clínicas médicas. As doenças da mente ocuparão os primeiros lugares entre as doenças do homem do século XXI. Tanto jovens como adultos deixaram de aprender a viver a vida como um espetáculo de alegria e bem-estar e estão afogados nas emaranhadas teias da vida artificial e consumista que a sociedade moderna inventou. Nossa atitude cada manhã, quando acordamos, deveria ser de saudar a vida com gratidão a Deus e dizer: que bom, estou vivo, o que posso fazer hoje para ajudar alguém? Mas a realidade é que, para a grande maioria, o dia começa com grandes lamentos pela fraqueza de ter que enfrentar desafios que muitas vezes estão além da nossa capacidade. Jesus vivia a vida como um espetáculo. Tédio não fazia parte da sua história. Jesus tinha uma postura contra a tendência de sociedade, ou melhor, da sociedade. Ele provocava a inteligência das pessoas, mostrava que era um prazer viver, pois ele estimulava o pensamento de seus ouvintes a darem sentido à vida. Um dia, apontando para um deficiente físico, algumas pessoas, querendo saber a razão, perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Aquelas pessoas esperavam que Jesus dissesse que a deficiência era devido a algum erro. Aquelas pessoas eram escravas de conceitos equivocados da vida. Mas, para a surpresa delas, ele disse uma frase de difícil interpretação. Nem ele, nem seus pais, mas aquela deficiência era para a glória de Deus. Aparentemente, suas palavras eram estranhas, mas por meio delas, ele colocou as dores da existência em outra perspectiva. Todos nós abominamos as dores e dificuldades da vida. Procuramos bani-las a qualquer custo. Entretanto, Jesus queria dizer que o sofrimento deveria ser trabalhado e superado. Tal superação produziria algo tão rico dentro da pessoa deficiente que sua limitação se tornaria uma glória para o Criador. De fato, as pessoas que superaram ou que superam as suas limitações físicas e emocionais ficam mais bonitas e mostram para o mundo que a vida vale a pena ser vivida, mesmo com turbulências. Neste caso, Jesus queria dizer que era possível ter deficiência e dificuldades e ainda assim viver a vida como um espetáculo de prazer. Terry Fox é um exemplo disso. Por causa da terrível situação a que foi submetido, Terry teria todo o direito do mundo para lamentar a vida e se achar a vítima das circunstâncias. Mas não. Pelo contrário, ele decidiu que usaria sua deficiência e limitações para fazer uma diferença para melhor na vida das pessoas. Que apesar das piores consequências, em meio ao pior caos, as pessoas podem amadurecer e serem úteis.
Não é à toa que Terry Fox é considerado um herói nacional e um dos maiores canadenses e uma personalidade reconhecida e respeitada no mundo inteiro. Jesus estava certo, pois se transformarmos as pessoas que sofrem em pobres e miseráveis vítimas da vida, nós matamos a sua capacidade de criar e superar as suas dores. A pessoa que enfrenta com inteligência e critica a sua depressão tem muito mais chance de superá-la. Jesus queria transformar seus seguidores vencedores deles próprios e atingirem um nível superior onde eles pudessem controlar a vida com todos os seus desafios e não deixar que os desafios as controlassem. Jesus veio para nos dar liberdade e uma melhor qualidade de vida. Não importa quão grande seja o caos pelo qual você está passando agora, Jesus pode torná-lo em grande bênção se você estiver disposto a entregar sua vida a Ele e pedir para que Ele assuma o controle da sua vida. Quero levá-los agora à leitura do nosso último texto para hoje. Este texto está nas Escrituras e eu considero um dos mais importantes para aqueles que estão atravessando alguma grande crise na vida. Ele se encontra em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, dos versos 7 a 11. 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 7 a 11. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Porque nós, que vivemos sempre, estamos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Você está passando por alguma crise que está lhe tirando a paz, o sono e a saúde? Não está conseguindo superar a perda de um ente querido? Está difícil superar o trauma de um divórcio ou separação? Está com medo do diagnóstico dos exames que você pediu ao médico? Está difícil suportar os conflitos em seu lar? Jesus nos ensinou que é possível extrair bênção do sofrimento e maturidade do caos. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue
seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Senhor Jesus, seu exemplo de vida como homem sofredor nesta terra nos anima a não desanimarmos em meio ao sofrimento. Ensina-nos a extrair maturidade do caos, a aprender com as provas, sabendo que nosso sofrimento um dia terá fim, porque o Senhor vai voltar para nos buscar e nos dar um estado permanente de paz e felicidade. Até lá, que o seu amor nos acompanhe em todos os momentos de nossa vida. É o que lhe rogamos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Quando os problemas escurecem teu viver e o pecado toma conta, então só com Jesus tudo volta a brilhar. O verdadeiro amigo nunca é tão grande. Jesus é o amigo maior. Jesus é o amigo maior. Alguém que te estende a mão na luz e na escuridão. Quão bom ter amigos assim. Jesus é o amigo maior. Quando o sorriso de alegria se desfaz e o pecado toma conta, então só com Jesus tudo volta a sorrir. O verdadeiro amigo nunca é tão grande. Jesus é o amigo maior. Jesus é o amigo maior. Alguém que te estende a mão na luz e na escuridão. Quão bom ter amigos assim.
Para nós foi um prazer saber que você esteve aí desse lado acompanhando o nosso programa. Queremos oferecer-lhe hoje a oportunidade de ter lições sobre a Bíblia através do curso A Bíblia Ensina. São lições simples, curtas, que vão ajudá-lo a ter uma compreensão muito interessante da Bíblia e o plano de Deus para você. Veja quantas vezes nós temos insistido com você para aproveitar essa oportunidade. Será que Deus não está insistindo com você para pegar no telefone e ligar para nós? Você poderá optar por ter essas lições particularmente ou com o apoio de um instrutor voluntário do nosso programa. E se completarem essas lições, ofereceremos gratuitamente uma Bíblia. Vamos lá, pega no telefone, liga para nós. Lembre-se, a sugestão é nossa, mas a iniciativa é sua. Fico esperando a sua chamada. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre que a oferta é gratuita. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada, sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Chegamos ao fim mais uma vez, mas com certeza quero vê-lo na semana que vem. Mas lembre-se sempre, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.